Olá, alunos do EJA, tudo bem? Professora Priscila, de Geografia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre industrialização brasileira. Eu vou dar continuidade à matéria que nós começamos na semana passada, então eu vou fazer uma revisão do conteúdo que eu já havia pedido e também dar sequência sobre a industrialização brasileira. Para a gente começar também, né, falar sobre esse assunto, eu acho importante também trazer esse conteúdo para vocês. Bom, para a gente começar, eu vou fazer um recapitulando os fatos mais importantes sobre a industrialização brasileira. Para começar, né, vou colocar aqui alguns pontos, né, que são importantes, só para relembrar da história da industrialização brasileira. Primeiramente, né, a industrialização brasileira teve início tardio, por volta do século XIX. Ele ocorreu após a abolição da escravatura, com acúmulo de capital pela produção de café, que posteriormente foi investido nas indústrias. Mão de obra assalariada barata, devido à vinda de muitos imigrantes ao território brasileiro. Uma infraestrutura construída na economia cafeeira, como ferrovias, bancos e casas de comércio. Também, né, após a crise de 1929, que atingiu diretamente os cafeicultores, eles precisavam de novas alternativas produtivas. E também, com a Segunda Guerra Mundial, a Europa não tinha condições de exportar produtos industrializados e o Brasil passou a incrementar seu parque industrial. Então, esses fatores importantes aqui, né, que eu listei para vocês, resume um pouquinho, né, de como que começou a industrialização no território brasileiro. Aqui nós temos uma imagem para ilustrar de como era a indústria no começo, né, no território brasileiro. De maneira um pouco precária, né, mas aos poucos ela foi melhorando, né, foi se renovando na sua tecnologia. As fases da industrialização. Então, a industrialização brasileira teve um grande crescimento durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, entre o período de 1930 a 1945, que investiu na infraestrutura nacional. Então, essa infraestrutura seria o quê? Geração de energia, vias de circulação. Então, antes do Brasil se industrializar, a base da economia era o café, cultivado principalmente na região do Vale do Paraíba. O café, ele enriqueceu fazendeiros, barões de café, empresários e banqueiros, o que favoreceu o acúmulo de capital. Então, esse acúmulo de capital ele foi muito importante, que se não fosse, né, pelo caso do café, não teria como desenvolver a industrialização brasileira. A falta de produtos importados durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, e as quedas do preço do café no mercado internacional nos anos de 1930 e a forte dependência da economia brasileira em relação a esse produto também contribuíram para que o governo estimulasse intensamente o processo de industrialização. Então, o café caiu o preço, a Europa arrasada pela guerra, então o Brasil dependendo de produtos de outros países. Então, foi importante, né, esse momento para que o Brasil fosse se industrializar. Durante o governo de Juscelino Kubitschek, que foi no período de 1956 a 1960, também houve uma abertura econômica, né, para que o capital internacional trouxesse outras empresas para o Brasil. Então, começa a chegar também aqui, nesse período, empresas transnacionais e as multinacionais. Nesse período aí, começa a vir montadoras de veículos, instalando fábricas no país e a indústria não parou de crescer. Então, é importante falar do período de Juscelino Kubitschek porque ele instaurou no seu governo, né, várias metas. No seu governo ele tinha um plano, né, que ele falava que no seu governo seria o plano de 50 anos em 5, o crescimento, né, um crescimento acelerado no período da industrialização. Então ele investiu fortemente em geração de energia, ele investiu na indústria de base, então foram milhões de dinheiro da época investido para isso. Porque para ele trazer empresas montadoras de veículo, precisaria principalmente de energia e indústria de base. Então, além disso, né,
ele precisava de siderurgias e hidrelétricas, né, para poder oferecer esses investimentos às montadoras. Com isso, ele trouxe a Ford, ele trouxe a General Motors, ele trouxe a Volkswagen, e que elas foram concentradas ali na região do ABC Paulista, né? Outro plano de meta também foi a construção de Brasília, que ele efetivou. Além também que ele tinha, né, a facilidade de importação de equipamentos e máquinas, né? Então, as indústrias tinham essa facilidade, vantagens tributárias, que era outra forma também que tinha, né? Reserva de mercado a seus produtos, benefícios da remessa dos lucros, né, das suas empresas multinacionais para o exterior. Então, isso acabou atraindo, né, muitas empresas para o Brasil também. Então, esse período aí do Juscelino Kubitschek foi muito importante para o desenvolvimento do país. A indústria brasileira, né? Então, esses dois períodos foram a base para a industrialização do país e para o crescimento no setor. No Brasil, estabeleceram-se indústrias têxteis, alimentícias, químicas, farmacêuticas, de eletrodomésticos, de bebidas e máquinas, com destaque a química automobilística. E então foi muito importante neste momento, né, esse período aí de crescimento das indústrias. O Estado brasileiro, assim como em todos os países em desenvolvimento que se industrializaram, teve participação significativa nesse processo, pois estimulou a vinda das transnacionais por meio de uma série de incentivos, como a diminuição e isenção de impostos, doação de terrenos, também investiu em infraestrutura necessária à instalação das indústrias, construindo hidrelétricas para o fornecimento de energia e estradas para o escoamento da produção. A estrutura e distribuições da indústria, nesse momento, né, no caso aqui, seria o período até 2012, as indústrias que nós temos no território brasileiro. Está um pouquinho desatualizado, né, mas dá para a gente ter uma noção do que seria. Então, elas são responsáveis por 23% do PIB brasileiro. O que seria o PIB? Produto Interno Bruto, tudo aquilo que é produzido no país, e aí no fim do ano esse valor é calculado, né, para saber quanto que o país está produzindo. Então, as atividades mais importantes que nós temos aqui seriam os produtos alimentícios e bebidas, que seria 21%, fabricação de veículos automotores, 12%, produtos químicos e farmacêuticos, 11%, derivados de petróleo e biocombustíveis, 11%, metalurgia, equipamentos e produtos de metal, 10%, máquinas, equipamentos e materiais elétricos, 7%, informática, eletrônicos e ópticos, 3%. Então, aqui nós temos as indústrias no Brasil e o quanto elas produzem por ano. Os parques tecnológicos no Brasil, período de 2012. Esses parques tecnológicos são parques onde tem o maior desenvolvimento tecnológico, ou seja, são parques que têm a maior concentração de tecnologia. São muito importantes esses parques tecnológicos porque tem um desenvolvimento de tecnologia de ponta, né? Então, hoje tem criação de inovação, de pesquisa científica e tecnológica, de onde saem os principais produtos, né, os mais importantes do país. Aí na região sudeste, nos parques tecnológicos que nós temos é São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Santa Rita do Sapucaí e Viçosa, Rio de Janeiro. No Nordeste, nós temos Recife, Fortaleza, Campina Grande, Aracaju. No sul do país, Porto Alegre, Florianópolis, Cascavel. No centro-oeste, Brasília. E no norte, Manaus e Belém. Então, são áreas de concentração onde tem empresas de tecnologia de ponta. No caso, aqui eu coloquei uma imagem na página seguinte da Embraer, que fica em São José dos Campos. A Embraer é uma empresa muito conhecida, né, pois desenvolve aviões bem sofisticados, conhecido no mundo todo. Aí está o Parque Tecnológico São José dos Campos, uma área industrial bem grande,
bem desenvolvida mesmo. Não só tem essa, como tem outros setores também de desenvolvimento tecnológico. Bom, a dinâmica atual da indústria brasileira. Grande potencial de expansão no mercado interno, com desconcentração de produção e consumo, aumento das exportações de produtos industrializados, mesmo em ritmo inferior ao dos produtos primários, em virtude dos crescentes importações chinesas, né? Mesmo em competição com a China, né, o Brasil ele tem uma grande exportação de produtos primários à China e tem aumentado também seus produtos industrializados. Aumento da produtividade e também em relação à qualidade, né? O Brasil também tem melhorado muito a relação da sua qualidade dos produtos. Agora, os problemas em relação à dificuldade que a indústria enfrenta em relação ao mercado externo. Nós temos um preço muito elevado da energia elétrica, problemas de logística, deficiência e altos preços nos transportes, que acabam encarecendo o preço final do custo, baixo investimento público e privado em desenvolvimento tecnológico, baixa qualificação da força de trabalho. Mão de obra barata não é mais vantagem, né? Então isso acaba sendo um peso grande para grandes indústrias, né? Se você não tem um profissional qualificado, isso acaba dificultando também, né, na hora da produção. Elevada carga tributária, que acaba encarecendo também, né? Barreira tarifária e não tarifárias, impostos por outros países à importação dos produtos brasileiros, né? E aí acaba dificultando bastante na hora de produzir. A industrialização brasileira e a desconcentração, né? A gente falou um pouquinho da indústria e agora a gente está falando de um outro processo, que é a desconcentração, né? Então, desde os processos históricos, né, a abertura da economia brasileira na década de 1990 facilitou a entrada de muitos produtos importados, forçando as empresas nacionais a se modernizar e a incorporar novas tecnologias ao processo produtivo para concorrer com as novas empresas estrangeiras. Em função de fatores históricos e de novos investimentos de infraestrutura, de energia e transporte, o parque industrial brasileiro vem se desconcentrando e apresenta uma maior dispersão espacial dos estabelecimentos industriais em regiões historicamente marginalizadas. Então, além da questão, né, do processo de competição com os produtos que vêm de outros países, essas empresas estão desconcentrando, né, estão saindo dessas áreas, né, mais centrais e procurando áreas mais distantes, né, talvez porque o imposto, as taxas tributárias sendo muito elevadas, eles procuram áreas onde possam pagar uma taxa menor, né, e aí acaba saindo dessas regiões também, né. Aqui tem o mapa, Brasil, distribuição das indústrias. Neste mapa é possível observar a concentração de indústria. Quanto maior o círculo, mais quantidade de indústria. Quanto menor, menos concentração de indústrias, tá? Então, a gente pode perceber, olhando por este mapa, que a maior parte das indústrias estão localizadas na região sudeste e sul do Brasil, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Há algumas indústrias pouco concentradas também na região nordeste, um pouquinho no Mato Grosso, tem umas aqui em Rondônia, Manaus, mas a maior parte está mesmo concentrada na região sudeste e sul do Brasil. Então, para finalizar, a gente vai falar, né, sobre este mapa e na aula eu vou passar a atividade no Classroom. E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao texto, à matéria que eu passei, pode chamar que eu estarei à disposição para ajudar vocês, tá bom?